Como vencer a dúvida e a incredulidade que tem colocado muitas pessoas em situações as mais embaraçosas aqui e na eternidade, porque aqueles que partem sem fé, sem dúvida alguma, não terão a salvação de sua alma. A fé que me refiro, obviamente, no nosso Salvador amado, Yahushua. Somente Ele nos livra do inferno. E aquele que crê terá a vida eterna, e aquele que não crê não verá a vida, mas a ira de Yahu Urim sobre ele permanece. Yahu Hanan 3,36. Como vencer essa dificuldade que muitos enfrentam? Permitam-me aqui uma rápida introdução. Durante 48 anos eu venho sendo preparado pelo Espírito Santo para esses momentos e tenho o privilégio de levar ao mundo inteiro as verdades que libertam através do YouTube. O nosso canal é Jornal Hora Final. E durante esses anos de preparo, de disciplinas, de percalços, enfrentando as mais diversas dificuldades na minha vida, e em muitas situações também nada agradáveis aos olhos do Altíssimo, porque mesmo conhecendo a palavra, não conseguia vencer as tentações e as lutas dessa vida. Mas durante 48 anos, pacientemente, o Espírito Santo foi me preparando para o ministério Hora Final. E trouxe ao meu coração uma experiência que eu gostaria de compartilhar com você e pedir-lhe que prestasse muita atenção. Como é possível tornar-se um homem de fé? Uma fé realmente invencível, capaz de sobrepujar a todas as dificuldades da vida. Nós encontramos lá no livro de Ivrit, capítulo 11, a relação dos heróis da fé. Conquistaram coisas extraordinárias, venceram situações as mais incríveis, aparentemente, tudo pela fé. As Escrituras elogiam homens de fé, como aquele centurião, por exemplo, lá em Menelhu, capítulo 8, e o nosso Salvador amado Yahushua chega a dizer: eu nunca vi fé como essa, nem mesmo em Alshuru. Você deve conhecer o texto sagrado. As Escrituras também fazem severas exortações à incredulidade, com epítetos nada elogiáveis. Mas como é que eu posso tornar-me um homem de fé e crer verdadeiramente? Uma pessoa de minha família admirava muito aqueles que têm fé, mas ele sempre afirmava que não conseguia crer. Poucos instantes da sua partida para a eternidade, lá estava eu, acompanhando de perto a sua situação. E orei com lágrimas naquele instante, pedindo ao nosso Salvador amado que desse a ele a fé para ele crer. Como ele poderia crer se não recebesse essa fé, que segundo as Escrituras Sagradas é um dom, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E o Espírito Santo lhe concedeu essa fé, trouxe ao seu coração. Eu vi pela primeira vez na minha vida uma cena como aquela, em que a palavra que eu transmiti para o seu coração, em Menelhu, capítulo 11, 28 a 30, me lembro até hoje: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Muitos já conhecem esta passagem das Escrituras, que vai do versículo 28 ao 30. Eu vi pela primeira vez a palavra como que voando, tendo asas e entrando no seu coração. Foi uma visão inesquecível. E a partir daquele momento, essa pessoa querida da minha família passou a ter fé. Suas últimas palavras foram: diga
aos meus filhos que está tudo bem, breve nos veremos. Depois partiu para a eternidade. Como vencer as dúvidas e as incredulidades diante de um mundo que está sempre a nos desafiar? Quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Esse versículo das Escrituras Sagradas precisa ser esclarecido pelo Espírito Santo. É óbvio que ele encontrará, porque senão não existiriam os Yahushua, os que creem em Yahushua em todo o mundo, os crentes em toda a terra, formando a sua Rolia, e alguns chamam de Rolial, como esse ditongo não existe no hebraico, nós preferimos a transliteração para o Rolia, sem o A, sem o O, né? Então, como é que explicar esse versículo das Escrituras Sagradas em que o nosso Salvador amado afirma: quando vier o Filho do Homem encontrará fé na terra? Está se referindo à fé natural dos indivíduos, a fé que nos distingue dos seres irracionais. Muitos nascem com ela e perduram por anos, tradicionalmente, por ensinos familiares, religiosos, entre aspas. A pessoa vai com aquela suposta fé. O nosso Yahushua, nosso Salvador amado Yahushua, afirmou que nos últimos dias, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra. Encontrará fé naqueles que são os seus escolhidos, obviamente. Mas como combater essa situação? Ainda está faltando aqui um ponto insubstituível para nós nos agarrarmos a uma resposta definitiva e eterna. E eu quero convidá-lo aí comigo em Yohanan capítulo 16, do versículo 8. Chamam de João, mas a verdadeira transliteração aqui é Yohanan. Quando ele vier, referindo-se ao Espírito Santo, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Está se referindo a quem? Ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos traz essa certeza, essa convicção inabalável, essa fé, que inclusive em 1 Coríntios 12 afirma que há o dom da fé, existe o dom da fé. Além de crer para a salvação, você pode ter uma fé mais arrojada. É uma experiência mais profunda com o Espírito Santo. Então, quando ele vier, convencerá. O que é convencer? Tirar todas as dúvidas, não é mesmo? Então, quando o Espírito Santo chega, as dúvidas se vão. Você passa a ter aquela certeza inamovível. Os crentes primitivos morriam lançados às feras, queimados diante de Nero, que ateava fogo em seus corpos, mas não negavam sua fé. Quantos irmãos já partiram para a eternidade sendo torturados, mas nunca negaram a sua fé? Por quê? Há uma certeza, uma convicção que o Espírito Santo trouxe ao seu coração. O Espírito Santo é que nos convence, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Receba agora o batismo com o Espírito Santo para dissipar de vez de sua vida toda a incredulidade e trazer-lhe a certeza na alma, o mais importante dom, a vida eterna. Glórias ao Rei Yahushua.